Sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Marcos e com o Sócrates, e nós vamos conversar aqui sobre ciência, propaganda, marketing e outras coisas aqui, né? Então, eu vou pedir primeiro para o Marcos, estamos nós três na tela. Olá, Marcos, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, com dois amigos, e nesse espaço tão especial para a universidade, tão diferente, que permite esses contatos interdisciplinares. É uma honra estar aqui. Nós que agradecemos, né? Sócrates, tudo bem? Seja bem-vindo ao Espaço Alexandria. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja uma hora agradável e produtiva. E a gente vai começar a falar sobre qual é a diferença entre propaganda, marketing, qual é a diferença sobre esses termos, né? Talvez Podemos perguntar aqui para o Sócrates? Melhor, porque ele é o profissional de comunicação. Bom, então, usualmente no Brasil há uma certa tendência a usar os três termos como sendo termos sinônimos, mas isso não é comum na literatura mais acadêmica, ou seja, no inglês você faz uma distinção entre advertising, que estaria associado diretamente à publicidade, mas existe também no inglês a palavra propaganda, que estaria associado diretamente à questão política. Então, o tipo de técnica, eles vão, de certa forma, se aproximar, mas o objeto a ser comunicado ele vai diferenciar. No caso da questão política, especificamente em torno de ideias ou ideologias, e na questão da publicidade, o advertising, nesse sentido, estaria uma relação diretamente com produto, né? Ou então serviço. E o marketing pegaria a ponta operacional dessa estrutura, é uma linguagem mais comum dentro de empresas. As estruturas de marketing, elas trabalharam inicialmente com agências de propaganda que funcionavam dentro da própria estrutura das organizações, mas isso foi, ao longo do tempo, sendo repassado ou terceirizado, as empresas foram surgindo, isso é um pouco a história da propaganda, e dentro das empresas, então, ficou-se com a divisão de marketing e vendas, né? Dentro dessas divisões de marketing, a gente encontra os segmentos de produto, merchandising, pesquisa de mercado, planejamento de marketing e o que a gente poderia chamar de um market plan, né, onde vai envolver os segmentos de vendas. Eu acredito que essas sejam inicialmente as três distinções referentes a essa nomenclatura. Depois, assim, dessa aula em que a gente aprendeu um pouco sobre o tema de hoje, né, eu pergunto para o Marcos. Marcos, e a propaganda, o marketing, ele pode ter um conflito de interesse, pode com a saúde humana, com as crianças, com aleitamento, né, que esse é um tema que você trabalha há muito tempo. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso. Pois é, a publicidade das fórmulas infantis, dos leites modificados, leite de vaca modificados para uso lactente, foi muito agressiva no século passado, principalmente na década de 60, 70. Então, isso causou uma repercussão mundial, porque muitas crianças estavam morrendo, e houve uma reportagem internacional, The Baby Killer, o matador de bebês, que eram as indústrias que tentavam empurrar o uso dessas fórmulas, causando desnutrição, morte, né? Por isso que eu me interesso por esse tema, porque houve uma comoção mundial e a Organização Mundial de Saúde, o UNICEF, fizeram um código internacional de comercialização de substitutos de leite materno, ou seja, um código que protegesse a cultura da amamentação e impedisse práticas não éticas de publicidade e de marketing. Uma definição que eu gosto muito é que marketing é a técnica que transforma a sede em necessidade de tomar Coca-Cola. Olha, bem sucinta e dá uma ideia para a gente.
E a gente está aqui no Espaço Alexandria, né? É onde conecta todas as áreas de estudos da UFRJ. Eu queria perguntar aqui para o Sócrates sobre a interdisciplinaridade, sobre o marketing, a propaganda, né? O uso da interdisciplinaridade, de todas as diferenças, desde as neurociências até todas as áreas, né, aí que se estudam no marketing. É primordial a disciplinaridade para esse estudo, Sócrates? Bom, se você tivesse referido especificamente a questão do comportamento consumidor, foi alguma coisa que surgiu um pouco depois, né? Quer dizer, porque o que a gente pode considerar é que, inicialmente, os estudos de publicidade eles aconteceram na pré-Primeira Guerra Mundial. Existia um professor da Universidade de Cornell, o Walter Scott, ele foi uma das primeiras pessoas que produziu, então, aquilo que poderia se considerar como sendo uma teoria, né, da publicidade. Na época ficou pessimamente visto pela universidade, foi demitido por conta disso e acabou ele fazia uma série de palestras, enfim, na época, num clube em Chicago, e um dos livros dele foi publicado posterior a esse evento. Então, o que acontecia inicialmente era que as teorias de psicologia, mais especificamente voltadas para atenção, motivação, percepção e emoção, eram utilizadas por ele para tentar entender, de algum modo, quais seriam os mais, vamos dizer assim, os drives, né? Quer dizer, ou seja, os approaches mais adequados para que, a partir dessas 4 divisões da psicologia, se fizesse uma comunicação. Eu tenho aqui algumas peças, inclusive, dessa época, onde a propaganda era vista, o que a gente pode chamar de uma propaganda de produto. Você tinha o anúncio, eventualmente impresso em jornal, né, que era a mídia da época, né, quer dizer, final do século XIX, início do século XX. Depois, posteriormente, nos anos 40 e 50, você tem um outro recorte, que a gente pode chamar de uma propaganda, né, ou uma publicidade de conceito, onde você tem o produto agregado a um benefício, né, vamos dizer assim, então, você vai lavar roupa, mas o homo lava mais branco. Você vai tomar Coca-Cola, mas Coca-Cola é gosto de alegria. Então, quer dizer, você vai associando o produto a um determinado contínuo que possa gerar algum tipo de approach, de modo que capitalize na figura do receptor, né, uma atenção, né, um pouco de atenção. E a gente teria hoje uma abordagem que a gente pode chamar de uma propaganda voltada para a identidade especificamente, onde o sujeito não compra o produto, não compra o conceito, mas ele compra uma maneira de ser, né? Então, essa em linhas gerais, isso vai dar uma ramificação do ponto de vista teórico, mas inicialmente isso começa com a psicologia e posteriormente isso vai agregando outras áreas, como no caso a sociologia e a antropologia, que estariam mais voltadas diretamente, especificamente para estudos de comportamento do consumidor. A American Psychological Society tem uma divisão, a divisão 23, ela é especificamente voltada para essa dimensão do consumo, né, e a ideia de poder fazer uma investigação sobre o comportamento do consumidor. Hoje ainda existem outras tentativas, como neuromarketing, que foi uma disciplina, enfim, se encontra na Mackenzie, se encontra, né, já escreveu em São Paulo, você tem algumas instituições... Olha só, já temos uma pergunta aqui sobre neuromarketing. Por que se usa o neuromarketing, por exemplo, para grandes empresas internacionais, em grandes propagandas, e não se usa isso para cultura, para produtos nacionais? Você concorda com isso? Eu acho que bom, a resposta seria um pouquinho mais complicada do que essa, né? Como as respostas geralmente são. A questão é a seguinte: o modelo de pesquisa do neuromarketing, que o neuromarketing usa, é um modelo funcionalista. Eu, particularmente, do ponto de vista da cognição, enfim, né? Quer dizer, eu sou muito mais afeito, né? Pela argumentação, eu acho que um pouco mais consistente, sólida, né, do Edelman, do Doide, enfim, do Luria e de uma série de outros pesquisadores que trabalham na área de desenvolvimento cortical, enfim, né, desenvolvimento cerebral, do que propriamente a abordagem do Steven Pinker, que foi de onde surgiu essa estrutura do neuromarketing. Ou seja, as empresas estão preocupadas em saber qual é o drive de compra que faz com que um sujeito, quando entra no supermercado, compre o sabonete A e não o sabonete B. Só que é impossível prever isso, né? Isso é o que os trabalhos do Edelman, enfim,
e do Deutsch, enfim, o Damasio, eles não operam com isso porque tem simplesmente uma dimensão que é a dimensão da intencionalidade, ou seja, e a intencionalidade ela flutua com a consciência, né? Então, agora, a publicidade, veja bem, tem uma publicitária bastante conhecida nos Estados Unidos que ela diz o seguinte, que todo dinheiro, todo dólar gasto, né, em propaganda, metade você perde, só que você não sabe qual é a metade que você tem efetivamente que gerenciar, entendeu? Se foi aquela que você investiu ou se foi especificamente aquela que você perdeu, né? Quer dizer, ou seja, há uma ambiguidade muito grande na comunicação em propaganda, há uma ambiguidade muito grande na comunicação publicitária, e isso tudo diz respeito ao tipo de sujeito que vai estar receptivo a essa mensagem, entendeu? O que há é uma modelagem, né? Quando a gente pega mais as teorias da comunicação, você tem o Saussure dizendo que você não está ligando uma palavra, né, a um objeto, você está ligando um conceito a uma imagem acústica. Então, isso gera uma indagação muito grande. Mas, do ponto de vista da pergunta dele, o que se quer com isso é saber qual é o step by step, né, que faz com que o sujeito compre o meu produto e não compre especificamente o produto da concorrência. Só que eu acho que isso é uma dinheirama que se gasta, não sei se vai se levar a algum lugar, entendeu? Eu acredito que não vai se levar a lugar nenhum, porque você pode, enfim, fazer todas as investigações, mas a questão da intenção você não consegue rastrear, né? Muito interessante, né? E agora, você também agora deu uma ideia da evolução, né, da propaganda, da evolução de como, desde lá do século XIX, e eu pergunto para o Marcos, a evolução, né, das fórmulas infantis, né, e da propaganda. Eu tenho uma história na minha família, um tio, hoje, que ele está aí com mais de 70 anos, e que na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele foi alimentado com leite moça, né? Foi aleitado com leite moça, né? Um aleitamento com leite moça. Então, hoje a gente pode falar, mas isso é impossível. Para ilustrar isso que o Sócrates falou, e como eles são capazes de mudar uma cultura com imagens, com palavras, né? Indo mexendo com a autoestima das mães, eles conseguiram o desmame precoce, né? Conseguiram bastante coisa, por exemplo, dizendo que o leite era maternizado, que o leite era humanizado, que era perfeito, e com aval dos pediatras, né? O aval da sociedade científica. Isso é que é pior, né? Quer dizer, nós fomos cúmplices da perda da cultura da amamentação. E eu queria entender mais com o Sócrates essa questão, né, dos conceitos, de como será que o nosso cérebro, como que é isso? Você falou do Luria, né, que foi um grande pesquisador russo e que entendeu o neocórtex, essa parte aqui da frente da gente mais nova na evolução das espécies, né, tão bem. Como que o nosso cérebro funciona com a propaganda, com o marketing, com os advertisers, né? Na publicidade, assim, as escolas de publicidade nos Estados Unidos, elas operam muito com a Gestalt. Então, essa estrutura da Gestalt, ela tem alguns exemplos, como, por exemplo, você teria 3 circunferências, né? Quer dizer, com uma metade semelhante a uma metade pizza cortada, e elas são colocadas numa dimensão triangular, né? Mas não existe nenhum ponto que ligue uma circunferência à outra, e quando você visualiza esse tipo de desenho, esse tipo de figura, você vê um triângulo. O cérebro, ele tem essa... Quer dizer, ele manipula, né, de certa forma, e ele completa, né, alguns elementos, algumas divisões que elas estariam eventualmente incompletas. Isso seria uma ilusão. Todo mundo já deve ter brincado, por exemplo, daqueles carretéis que se tinha com relação a vários desenhos sequenciais, pode ser de botos, pode ser de cavalinhos, que você gira, não é? E começa a olhar entre as frestas e você começa a ver os objetos se moverem, né? Quer sejam eles
o cavalo, ou eventualmente o boto, né? Então, isso significa que o olho humano ele tem uma capacidade de percepção, né, que é muito diferente da capacidade de processamento dessa percepção, do que foi percebido. E na medida em que isso acontece, o que acaba acontecendo, o que se desdobra depois é que um entendimento é feito, mas o entendimento ele é criado em cima de uma ilusão. Essas técnicas da Gestalt, elas levaram, de algum modo, a se entender que quando o sujeito está muito motivado para ver um determinado tipo de anúncio, determinado tipo de comunicação, o momento seguinte é o momento que você deve dar, especificamente, a informação que você quer em relação ao seu produto, né? Então, eu tenho a impressão de que quando o cérebro opera na tentativa de dar um sentido, fazer uma unidade, uma complementação, não é? Essa plasticidade que o cérebro oferece é exatamente as brechas onde a ambiguidade da publicidade ela vai operar, não é? Quer dizer, ou seja, eu posso comprar um determinado produto e dizer, olha, esse produto é amor. Eu posso comprar um outro produto e dizer que aquele produto vai fazer com que eu seja mais amado, desejado ou querido, né? Então, quer dizer, essas convocações são convocações que, ao mesmo tempo, são emocionais, elas, no momento que fazem, ou colocam o sujeito disponível, né, para a mensagem acontece no instante seguinte. A questão é que, muitas vezes, os anúncios, isso é muito comum em pesquisa e em propaganda, você vê os anúncios, mas depois as pessoas não lembram, né, associados a que esses anúncios são vinculados, né? Se foi vinculado ao produto A, ao produto B, ao produto C e assim sucessivamente. Isso é muito comum, né? Esse tipo porque em publicidade a gente teria duas referências, né, vamos dizer assim, né, em pesquisa. Tem uma quantitativa, que seria uma pesquisa basicamente de mercado, né, que você faz uma investigação mais direta sobre a quantidade de produtos que você compra no varejo, e você teria uma pesquisa mais qualitativa, que seria onde entrariam esses parceiros, né, vamos dizer assim, da antropologia, da sociologia, onde a gente vê mais ou menos isso alinhado. Então, quer dizer, quando você tem, né, uma mensagem, e essa mensagem ela gera não algo agradável, né, algo prazeroso, mas algo que gera mal-estar, você cria nessa mensagem o que se chama de dissonância cognitiva. Isso foi muito usado em campanhas públicas, particularmente com HIV, quando foram começados. Isso é um outro braço da publicidade, ela não está só em produtos, mas ela tem marketing social também, que era uma campanha que foi feita por uma agência aqui no Rio, em que eles usavam uma série de imagens de mortes, de camas de hospital, de sepulturas, né, como estratégia para gerar uma aproximação para que as pessoas pudessem informar sobre a AIDS. Isso acabou gerando uma dissonância, ou seja, as pessoas se afastavam daquilo ali, né? Então, assim, em campanhas feitas para a saúde pública, em grande parte, a gente percebe o quanto que esse fenômeno da dissonância ele aparece. E essa dissonância funcionou para do tabaco, né? A campanha depois do cigarro e funcionou, né, para isso. Sim, funcionou. Apesar de que o cigarro é uma coisa muito curiosa isso, né? Porque você tem com o cigarro, né? Você tem um momento em que ele foi muito glamourizado, né? O cigarro nos anos 40 ele estava totalmente dentro. Estava em Hollywood. Estava totalmente, as atrizes fumavam, se fumava dentro de avião, você dizia que você podia fumar muito, que você tinha um produto para limpar os dentes. Inclusive, isso que você está dizendo é uma coisa muito curiosa, porque a American Tobacco, ela queria fazer com que aumentassem, isso nos anos 50, aumentasse o número de fumantes. Isso foi feito um levantamento dizendo que existia um grande segmento de mercado nos Estados Unidos, e esse segmento de mercado eram mulheres. Certo? Isso porque existia uma norma social que falava que as mulheres não podiam fumar porque eram desquitadas, eram prostitutas, vagabundas da vida. Tinha essa vertente, esse verbete moral em torno da história. E, na época, tinha um sujeito chamado Edward Bernays. O Bernays ele vinha a ser sobrinho do Freud. O Bernays é um austríaco, enfim, trabalhava com relações públicas, ele foi para a América. E, então, nos anos 50, a American Tobacco convidou o Bernays para ver o que poderia ser feito em termos de comunicação publicitária. E o que ele fez?
O Bernays fez um levantamento quando se identificou que as mulheres eram potencialmente um segmento que deveria se investir para fumar. Ele fez um levantamento de todas as passeatas feministas que existiam nos Estados Unidos na época. Se descobriu que uma delas ia acontecer em Nova York, e contratou cerca de 10 modelos, 10 mulheres, muito bonitas, as vestiu das melhores maneiras. Esse caso está descrito nos casos clássicos de marketing, tem um livro chamado Propaganda, que é o dele, onde ele descreve tudo isso, mas enfim. Mas essas mulheres foram contratadas, vestidas impecavelmente, e todas elas com um cigarro na mão, e foram fotografadas, claro, com um fotógrafo contratado, montou-se um releasing. E dentro desse releasing, o que foi escrito, qual foi o plot, né? Que é o que a gente geralmente usa, né? O headline. O headline era Torch of Freedom, Tochas da Liberdade. Tá certo? Isso porque liberdade associava ao movimento de mulheres, isso porque liberdade associava à democracia, que é Estado da Liberdade, e o cigarro foi vendido dessa maneira e daquela forma. Então, ele desmonta uma ideia de que era uma mulher fácil, uma mulher da vida, uma mulher, enfim, né, divorciada, que estava fumando, e passa, de algum modo, a trabalhar com mulheres que seriam mulheres autônomas, donas de si, senhoras de si, em nome da democracia. E as mulheres começaram a fumar nos Estados Unidos, entendeu? Começaram a fumar nos Estados Unidos bravamente. E ele é um caso interessante porque ele tanto operou no segmento de produtos, ele foi consultor da Procter & Gamble, foi consultor da General Electric, mas ele também foi consultor, por exemplo, entendeu? De uma das maiores companhias de exportação de fruta, entendeu? E esses caras, eles conseguiram derrubar, né, todo o desenvolvimento que acontecia na Guatemala por uma série de aprovação de regras dentro do Congresso americano, todo montado pelo Bernays. Então, quer dizer, o Bernays vendeu a ideia de que na Guatemala a Rússia estava se aproximando, isso se tornou um certo senso comum, esse senso comum fez com que os Estados Unidos interviessem, e o que estava acontecendo não era absolutamente nada disso na Guatemala. Você tinha uma quantidade de pequenos produtores que estavam indo muito bem, obrigado, e que iam conseguindo gradualmente uma emancipação em relação à sua produção e em relação às suas terras. Isso foi desmontado porque aquilo ali se transformou uma grande ameaça para um certo cartel de plantação e exportação de fruta que existia na América, né? Então, a história do mundo é marcada, né, dos últimos anos, do último século, principalmente, e esse início do nosso século, pela propaganda, pelo marketing e por tudo que vem junto. Vocês estão no Espaço Alexandria, da UFRJ, quem quiser aí o seu certificado, é só clicar aí do lado, né, e você vai conseguir emitir o seu certificado. Marcos, eu queria conversar, ver as imagens, eu vou colocar as imagens aqui ao nosso lado, e para você poder descrever um pouquinho, né? Isso daí para a gente. Podemos fazer isso? Sim, essa é a imagem do leite moça, né? Que foi colocado como substituto do leite materno. É uma imagem da revista Fonfon, de 1917. Tem a referência aí. E o que o Sócrates falou é que falta ética, né? Ou seja, a gente tem que ir em cima dos conflitos de interesse, né? Por isso que tem essa norma, tem esse Código Internacional de Comercialização de Substitutos de Leite Materno e a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactente. O Sócrates falou do passado, mas hoje em dia, o marketing continua. Eu vou dar 2 exemplos recentes de conflito de interesse, porque a publicidade é mais visível, o marketing é mais sutil, é mais sorrateiro, né? Então, por exemplo, me convidaram para ir para um simpósio internacional de crescimento e desenvolvimento na Holanda, com tudo pago. Só que era uma indústria produtora de fórmula infantil. E eu não poderia, eu não aceitei, eu não aceitaria, né? Porque é um conflito de interesse. E há outras coisas mais sutis, por exemplo, a interferência dela nas sociedades de pediatria, nos congressos de pediatria. Teve um congresso recentemente, que eu soube,
que teria uma mesa redonda sobre infecções respiratórias na infância, que é a primeira causa de consulta pediátrica nos ambulatórios, nos consultórios. E aí, uma das indústrias que patrocinava o congresso falou, não, eu quero que na mesa redonda apareça o vírus sincicial respiratório e a bronquiolite. Ou seja, ela conseguiu desviar o foco da mesa. Por quê? Porque ela tinha interesse em vender uma vacina para esse vírus sincicial respiratório. Ou seja, mudando o conteúdo do congresso, né? Então, a gente tem que estar muito seguro e tem que enfrentar essas grandes corporações que atravessam países, são multinacionais e são muito poderosas. E a gente não pode aceitar essas benesses, né? Porque elas custam muito caro. Muito interessante isso, né? E o que mudou, Marcos? O que mudou na década de 80 que essa propaganda, né, dos suplementos, das fórmulas infantis, o que aconteceu para ter essa mudança, né? As pessoas chegavam até os lugares de postos de saúde, outros lugares com essa propaganda, os consultórios. E o que aconteceu na década de 1980 para transformar essa questão aí do aleitamento materno? Um grande escândalo, né? Isso foi denunciado, porque as práticas eram realmente antiéticas, de distribuir fórmula infantil em favela, com profissionais vestidos de enfermeira para ensinar como a fórmula era preparada. Quer dizer, dizer que o leite da fórmula era maternizado, humanizado, que era moderno, que era perfeito. Nos rótulos havia imagem de mães, bebês, como se aquele leite não fosse leite de vaca. Então isso foi denunciado na década de 70 e houve uma mobilização internacional e a OMS, junto com o Unicef, criaram, então, esse código regulatório para que houvesse mais ética e menos conflitos de interesse. Tem várias perguntas aqui, né? O Bruce está colocando aqui, ó, as empresas de mídia social estão fazendo alguma coisa de especial em relação ao que se sabe de técnicas de propaganda para conseguir influenciar eleições inteiras em países como os Estados Unidos. Você quer falar, Sócrates, um pouquinho sobre o que está acontecendo com as mídias sociais e a propaganda, o marketing? O Facebook usa uma agência chamada Atlas. As últimas informações que eu tive a respeito... A Atlas fazia... Porque o que acontece é o seguinte, você tem os perfis dentro do Facebook e as pessoas dentro desses perfis, elas vão criando mensagens, elas vão se relacionando com pessoas e por aí vai. Como eu falei a respeito dos 3 tempos da propaganda, esse último tempo da propaganda associada à identidade... se a gente for fazer uma imagem disso, inclusive a Lux fez uma propaganda com a Gisele Bündchen, em que ela ficava de frente, você tinha um espelho, a imagem que você via no espelho era da Gisele, e a imagem que seria a pessoa que estaria fora do espelho seria de uma consumidora. Você percebia claramente que a imagem do espelho não correspondia à imagem da pessoa, mas a ideia que estava evocando é que, através do produto, né, essa é a prerrogativa do fetiche, né? Ou seja, o produto fica funcionando como um feitiço através do qual o desejo daquela consumidora de se parecer com aquela mulher pudesse realizar, né? Fica um aspecto mimético. Então, isso acontece dentro do Facebook. Basicamente, as empresas faziam as campanhas e ficavam medindo depois aquilo que a gente chama de recall, ou eventualmente o retorno que as campanhas têm. Então, você faz a campanha e depois você vai avaliar se a comunicação que foi feita correspondeu a um aumento de vendas. Porque, veja bem, quando se fala em publicidade de produto, está se falando que se quer vender. Assim, objetivamente é isso, né? Isso tudo foi criado, né? Quer dizer, dentro de uma modelagem voltada para o lucro. Aí você diz, bom, mas é propaganda política. A propaganda política faz a mesma coisa, só que o lucro é outro, porque você vai ter propaganda na Rússia, você vai ter propaganda na China, você vai ter propaganda nos Estados Unidos e assim sucessivamente, no Japão e por aí vai. Então, quer dizer,
Ou seja, a publicidade que o Facebook veiculava era uma publicidade que media recall. Hoje, o que se diz em relação às demandas da Atlas, né, quer dizer, enquanto agência, é para medir a eficiência. O que a eficiência diz respeito? A eficiência diz respeito ao que a gente em mídia chama de impacto. O impacto em mídia ele é medido pela frequência com que o sujeito é exposto à mensagem versus a cobertura em que ele tem. Então, se eu saio de casa, vejo o anúncio, entro no ônibus, vejo o anúncio, pego o metrô e vejo o anúncio, entro no táxi, vejo na revista. E assim eu vou, isso é o espectro de cobertura para que aquele user, né, aquele heavy user, né, ou seja, o indivíduo que estaria consumindo aquele produto, percorre. Se a frequência é alta, eu tenho uma prerrogativa de que cobertura vezes frequência, né, exposição à mensagem, vai dar um bom impacto. Então, essa é hoje a ideia que se quer, né, o que se deseja, tanto é que vocês podem ver que o Facebook agora ele pergunta se eventualmente você diz que não quer ver um determinado tipo de informação, ele vai perguntar por quê. Certo? Então, a condução da história é essa, né? Ou seja, se está tendo eficiência, se está tendo impacto, ou se não está tendo impacto. Então, as mídias sociais todas... Hoje você tem 300 sites que fazem isso, entendeu? Porque no Brasil não existe esse profissional chamado UX, né? Enfim, mas você tem 300 sites que fazem as medições de tudo isso, entendeu? Então, assim, você não precisa nem mais do redator, ou, enfim, do agente, do diretor de criação, enfim, você não precisa nem disso, né? Quer dizer, porque os programas, eles já fazem por algoritmo, eles já vão fazendo as contagens e eles já vão, de algum modo, fazendo a diagramação. Sobre isso, a gente tem um documentário no Netflix, O Dilema das Redes Sociais, que é espetacular, que denuncia esse campo minado das redes sociais, que a gente tem muito pouco controle e eles têm um poder imenso sobre a gente, né? Marcos, eu queria entender hoje. Então, um jovem, uma criança lá, uma criança de 3 anos, 5 anos, 7 anos, na década de 70, 80, era a televisão, às vezes o rádio, uma imagem numa revista, né, um jornal, muito pouco, né, mas muito mais televisão. E o Otávio parou. Fala, Sócrates. Esse é um problema, né? O nosso vício com os aparelhos celulares e como a gente está, ainda mais agora na pandemia, né? E as crianças são muito mais vulneráveis a isso, certamente, né? Certamente. Porque você fica o dia inteiro, basicamente, vinculado a essa história, né? As crianças, então, quantidade de horas de televisão que elas ficam assistindo no tablet, é uma loucura, é uma loucura. A nova babá eletrônica são as telas, né? Inclusive, você está falando isso da babá eletrônica, eu assisti aquele Mother, que a mãe é um robô. Uhum. O Zé Otávio, a gente estava aqui trocando figurinhas. Enquanto você... mas é isso mesmo. Como que essa criança de hoje, né, que a mãe é um robô, é quase isso, né, porque as telas assim controlam e a gente está aqui, se dá um problema, instabilidade, a gente sai, mas como que é uma criança hoje que passa metade do seu dia, 1/3 do seu dia na frente de uma tela, com essa questão da alimentação, né? Ela é super exposta a imagens, né? E hoje não tem também um outro tipo de problema, Marcos? Sim, gera muitos problemas para a infância, para a adolescência, inclusive o Sócrates, como psicólogo, pode falar mais em relação à depressão, a relacionamento, a capacidade de comunicação, e é viciante, né? Os algoritmos nos fazem ficar viciante, porque sabe o que você gosta, te policia e te manda as coisas que você tem interesse num verdadeiro looping, né? Para você ficar cada vez mais preso àquela rede social. A Sociedade Brasileira de Pediatria, os profissionais de saúde estão começando a denunciar isso e fazer recomendações para diminuir o tempo de tela
de crianças e adolescentes e ter mais contato com a natureza, com o esporte, com a cultura, com livros, né? Isso é muito importante, né? E nesse novo mundo, Sócrates, você acha que a propaganda hoje ela funciona mais, ela é mais efetiva hoje do que era há 50 anos atrás? Certamente. Eu acho que o que acontece, né? Assim, se a gente for ver um panorama eu estou falando só especificamente do ponto de vista mais de organização social, né? Mas o que a gente encontrava anteriormente, quando eu falo da propaganda descritiva, né? Você ia comprar o ancinho, você ia comprar a sela, você ia comprar, enfim, o feno para dar para o animal. Então, você tinha lá a descrição, onde é que você compra, quanto é que custa, como é que você faz. Hoje, quando você faz um anúncio, por exemplo, né, dizendo que um determinado refrigerante, ou que uma determinada cerveja, ou que um determinado produto, ele está associado a uma ideia acústica, né, quer dizer, o que eu acho que a pergunta que vem depois é a seguinte: que tipo de pessoa, né, existe nos dias de hoje que se deixa disponibilizar, né, quer dizer, por uma comunicação, né, que tem uma pauta extremamente ilusória, né, quer dizer, que aciona determinados drives perceptivos, entendeu, e emocionais, em que o sujeito se deixa pegar por aquilo. E o Benjamin, ele tem um texto muito interessante chamado A História Social do Brinquedo. Ele fala das primeiras fábricas de construção de brinquedos, enfim. Bom, o que existia, né, quando você me pergunta se há diferença da publicidade hoje para anteriormente, eu acho que a primeira coisa que me vem é essa ideia do brinquedo. Os brinquedos, eles eram feitos de um material que era produzido a partir do que sobrava, né? Então, por exemplo, ia-se fazer vestidos, roupas, sobrava tecido, fazia-se uma boneca de pano. Ia-se fazer pratos de estanho, sobrava estanho, se fazia um soldadinho de estanho, e assim sucessivamente. Né? Ou um cavalinho de carvalho, porque os carvalhos eram usados como madeira para fazer os móveis. Então, existia uma continuidade e uma discriminação bastante clara entre o brinquedo e o objeto do qual a matéria-prima daquele brinquedo viria. Isso implica no quê? Isso implica em que, quando a criança brinca, né, ela organiza plasticamente naquela brincadeira a sua própria experiência pessoal no mundo, né? Na relação com seus pais, na relação com seus amigos, e assim vai. O brinquedo, ele foi gradualmente se transformando numa outra coisa, que é o que vai acontecer posteriormente na indústria do plástico, não é? Então, quer dizer, na indústria do plástico, você, por exemplo, tem uma boneca que passou a ser uma referência muito grande nos anos 60, que é a Barbie, né? Em que a criança já não brinca mais com a boneca, mas ela brinca de ser a Barbie. Essa capitaneação da imaginação, essa é uma capitaneação da imaginação, porque uma coisa ela está brincando com a boneca de pano, na qual, né, ela tem lá o botão, ou tem lá o bordado, é desenhado no outro. Outra coisa está brincando, né, quer dizer, com uma boneca em que já tem uma história sobre ela, em que ela é uma mulher independente, tem as pernas compridas, enfim, toda aquela estrutura em que a Barbie foi feita. E se você for ver a partir da invenção do plástico, hoje os brinquedos eles são quase que uma cópia fiel do real. Você tem bonecos e bebês que choram, que fazem cocô, que fazem xixi, você tem armas, na verdade, que são quase exemplo, né, concreto de enfim, né, de uma R-15 e assim sucessivamente. Ou seja, então, foi havendo gradualmente um deslocamento, né, quer dizer, uma certa capitania da imaginação, fazendo com que, ao brincar, o sujeito aprendesse a ser alguma coisa que é aquilo que se espera que ele fosse. Esse é bem-vindo, estamos no mundo de hoje, não é? Ou seja, as pessoas compram os produtos, assim como as crianças brincam com a Barbie ou para ser aquilo ali. Isso é uma capitaneação da imaginação. Tá? Então, assim, quanto mais capitaneado for o indivíduo, mais ele vai comprar, né? Não o sabonete, não a roupa, não o sapato, ele vai comprar objetos para a sua própria imaginação. Será que isso não está acontecendo, Marcos? Com os alimentos infantis? E não é só a Barbie, é a casa da Barbie, o barco da Barbie, a roupa da Barbie, o marido da Barbie. Aí você compra o pacote todo num looping sem parar, né? Que é a questão do consumo cada vez maior, né? O consumo, eu acho que ele mostra assim, uma sociedade que
se perdeu na capacidade de ser imaginativa, de ser criativa, né? Infelizmente, a tecnologia ela conseguiu um avanço arrojadíssimo, mas nós, eu acho que só complementando, né? Quer dizer, ou seja, o ser humano ele precisa de um vínculo, né? E um vínculo interpessoal, né? O bebê humano, se ele não puder ter um pai ou uma mãe, alguém tem que fazer aquela função, porque senão ele morre, né? Ou seja, se ninguém cuidar dele, ele morre, né? Enfim. E eu acho que esse sistema de vinculação, a partir do final do século XIX, ele foi gradualmente sendo diluído, né? Quer dizer, ou seja, as sociedades, os estados, eles não se preocupam mais com a qualidade de vinculação entre as pessoas. Eles foram se preocupando com outras coisas, né? E nessa preocupação com outras coisas, nos Estados Unidos, quando eu falei do Bernays, foi fundamental você derrubar qualquer argumento quando falava em democracia, tanto para derrubar o governo da Guatemala, quanto para derrubar, entendeu, né? A saúde das pessoas comprando cigarro, porque todo mundo sabe que cigarro faz mal. E veja bem, se você vai no supermercado hoje comprar fubá, que é um alimento que usualmente pessoas, né, quer dizer, que tem um orçamento mais enxuto precisam comprar, você vai ver o Tzinho de transgênico lá, mas já teve um lobby muito forte das empresas para tirar o T do transgênico que está ali, entendeu? Então, assim, o que a gente come hoje, entendeu, né? Ou seja, assim, o que a gente compra hoje, né, Deus sabe de onde é que vem, porque não se tem o menor controle, porque os lobbies de empresas dentro dos estados e dos governos é muito grande, entendeu? É muito grande, aprovação de leis, aprovação, enfim, né, de orçamento, assim vai. Então, quer dizer, você ter um alimento transgênico, né, implicaria você explicar para o indivíduo que está comprando o que pode acontecer com ele. Você pode não saber exatamente o que é, mas há uma possibilidade. Isso não é dito. Isso não é dito em nada, né? Então, quer dizer, eu acho que essa capitaneação da imaginação, ela vem muito porque o vínculo deixou de ser entre pessoas e o vínculo passou a ser entre pessoa e produto, né? Assim, você tem agora o que a gente chama, né, quer dizer, usualmente publicidade, chamada de love marks. O que são as marcas? As marcas do amor são aquelas... Você tem uma pessoa que compra 15 Havaianas. Aí eu te pergunto, mas ela tem 15 pés? Não. Mas é a Havaiana da hora, é a Havaiana do momento, entendeu? Ah, mas ela tem 15 roupas, ela precisa de 15... Não precisa de 15 roupas. Então, quer dizer, você praticamente começa a estabelecer conexões e vinculações com o próprio produto em detrimento de uma perda qualitativa das relações entre pessoas, né? Pessoas e natureza, né, Marco? Isso, para isso eu me lembro do documentário A História do Plástico, que a gente recomenda, que fala um pouco disso que o Sócrates falou. Quer dizer, essa sociedade capitalista, consumista, ela não cria um produto porque aquele produto era necessário. Ela cria um produto e cria a necessidade de você comprar aquele produto, né? Então, a gente... Eles são muito capazes disso e a gente tem que arrumar mecanismos de nos defender, né, dessa sedução. E eu acho que exatamente, eu concordo com você, Marco, eu acho que o vazio ficou na incapacidade de ter um grau de satisfação dentro dos vínculos interpessoais. Se vocês forem, por exemplo, no YouTube, vocês vão ver o lançamento da primeira loja McDonald's em Moscou. Só vê o tamanho da fila. O tamanho da fila do McDonald's. Mas é uma coisa assustadora, entendeu? Quando eu assisti pela primeira vez. Então, quer dizer, existe uma lacuna, né? Existe dentro das sociedades um certo vazio que ele foi ocupado pelos produtos ou pelas ideologias. É por isso a questão da propaganda ou da publicidade, né? Então, o sujeito acha que ele tendo uma ideologia, né, nada mais acontece na vida dele, ou ele acha tendo um produto, entendeu? Tudo se resolve na vida dele. Então, aí você tem um mundo capitalista e um mundo comunista muito bem, obrigado, entendeu? Com duas pessoas, entendeu? E montanhas de pessoas muito plugadas neles, entendeu? Quer dizer, ou seja, a capitaneação da imaginação humana é, em última instância, a capitaneação da liberdade, da capacidade de viver, entendeu? Dentro daquilo que a sua experiência lhe oferece, e assim sucessivamente, né? Olha só, nós temos uma pergunta aqui, bem interessante, que fala como se proteger desses assaltos da propaganda, né? Pode minimizar a exposição, mas não abolir. Vacina? Não, infelizmente não existe.
A educação ajuda, e como eu aumento essa pergunta, a educação da imaginação, como a gente pode fazer isso, né? Quem aqui conversa sobre esse assunto? Marcos, fala um pouquinho. Eu acho que a gente precisa investir nos relacionamentos, na conversa, nos encontros, no contato com a natureza, na cultura, né? E na informação, na educação mesmo. A gente tem que expor esse conflito de interesses e não cair nessa esparrela do ter ao invés do ser, né? O Bachelard tem um trabalho muito bonito chamado A Psicanálise do Fogo, né? Ele é bastante crítico à psicanálise. E ele tem um trabalho muito interessante sobre a imaginação, porque o que a imaginação oferece, e eu acho que na pergunta da Bruna, né, do Bruce, né, com relação à questão da educação, certamente. Certamente que a educação acaba sendo um veio onde isso pode se desdobrar. Mas o Bachelard tem uma prerrogativa muito interessante quando ele diz que o real não é aquilo que nós acreditamos, ou supomos, ou dizemos que ele seja, né? Mas o real é tudo aquilo que a gente ainda não pensou a respeito, né, da sua existência. Então, quer dizer, a imaginação é algo que traz isso para dentro, né? Quer dizer, traz aquilo que não foi pensado, aquilo que não foi visto, né? Aquilo que não foi considerado, percebido. A propaganda ela vai tentar resolver isso, entendeu? Dizendo que a parte ela é o todo. Essa é a ambivalência. Eu quero uma certeza, eu quero uma segurança. Eu posso ter feito todas as medições físicas nos últimos 2 milênios que o Sol amanhã vai nascer em determinado horário, em determinado equinócio. Mas não tem absolutamente nada que me garanta que as minhas medições vão fazer com que o Sol esteja lá onde eu imagino que ele esteja, ou onde eu imagino que ele deveria estar. Porque o universo funciona para além das nossas teorias e muito para além da nossa vontade. O universo ele funciona, né, dentro de regras muito próprias. Então, eu acho que esse resgate, né, quer dizer, da imaginação é um resgate, eu acho que também, né, da capacidade humana de se perceber como parte de algo muito maior, né, do que aquilo que constitui tanto a ideologia no campo político quanto o produto no campo mercadológico, né? Quer dizer, eu acho que se você consegue descentrar isso aí, talvez você tenha uma chance, não é? Não fica que nem o galo de Chatelet lá, achando que cantava porque se ele não cantasse, o sol não nascia, entendeu? Muito rica essa contribuição, né, da imaginação. É pouco falada na educação, né? É pouco falada em tudo. E na universidade, em todas as instâncias da sociedade. Se usa isso para o entretenimento, para tudo, mas não para a educação. Marcos, o que você acha que isso pode ajudar mesmo na evolução aí da nossa sociedade? Já estamos acabando, né? Só faltam 5 minutos. Tem que ver que educação, porque educação virou outro produto, né? E só para encerrar, a gente fez recentemente um seminário sobre a amamentação para um planeta saudável e a gente viu a grave crise climática, a emergência climática que a gente está vivendo. Então, esse padrão de consumo que a gente tem é insustentável, entendeu? Então, a gente vai ter que ter uma mudança radical nos nossos hábitos alimentares, nos nossos hábitos de consumo, para que a gente sobreviva nesse planeta também. Sim, sim. Essa questão da amamentação, né, a gente tem um tempinho ainda para falar disso, da importância como a amamentação é chave para uma sociedade equilibrada, né? Eu queria, Marcos, que você falasse dessa importância da amamentação, né? E essa mudança em um aumento, né, no período de aleitamento, como isso é importante, né, para os nossos futuros cidadãos.
Felizmente, a gente está vendo uma recuperação dessa cultura que foi quase extinguida na década de 70 pelo desmame comerciogênico, pelo desmame iatrogênico produzido pelas grandes indústrias de fórmulas infantis. E essa recuperação é muito mais pela conscientização das mulheres, delas terem acesso à informação do que é melhor para elas e para os seus filhos. A gente tem boas políticas públicas no Brasil de promoção, proteção e apoio ao aleitamento, mas, infelizmente, nos últimos anos, essa política está terra arrasada. A política é muito boa, só que ela não é colocada em prática. Então, a gente vê a amamentação com enfoque de gênero, as mulheres precisam de mais apoio, elas precisam ser reconhecidas como um patrimônio da humanidade por essa capacidade incrível de conseguirem, de proverem uma amamentação, um leite, um imunomodulador que permite os bebês crescerem de forma saudável por 6 meses, além do vínculo que se estabelece com a amamentação, né? Então, a gente tem ótima que proteger essa cultura, né? E apoiar as mulheres. Sócrates, a gente está chegando ao final aqui, vou pedir para você falar um pouco, e se você pensar num futuro assim, né? Se uma mensagem aqui no YouTube que a gente deixe para o que a gente precisa entender mais na nossa sociedade para que a propaganda possa ser um aliado, né? E não algo contra a própria humanidade. Eu acho que eu sou bem otimista. Que bom. Eu funciono bem no sentido, não é tanto do Camus, né, enfim, do Sísifo, enfim, eu acho que existe um ganho nisso. Bom, mas enfim, mas eu acredito que a aplicabilidade disso fez com que várias coisas pudessem acontecer. O Greenpeace cresceu muito e largamente. Estamos falando de meio ambiente, eu me lembrei disso agora, né? Com muitas denúncias, enfim, e muitas campanhas muito boas, feitas, inclusive, denunciando a indústria de chocolate com relação ao óleo de palma, a devastação, entendeu, da Indonésia, enfim. Então, a aplicabilidade em campanhas sociais, como, por exemplo, a AIDS, a amamentação, né? Quer dizer, ou seja, a questão da técnica, eu acho que a demonização da publicidade enquanto a questão técnica é uma certa perda, né? Porque eu acho que já se caminhou muito em relação a isso, ao que a gente tinha no final do século XIX até os dias de hoje. Agora, a questão do uso, não é? Assim, é interessante como foi se tolerando coisas, né? Se tolera o cigarro, se tolera a bebida, se tolera a droga, se tolera uma porção de coisas, né? Então, quando você me pergunta assim, em termos de mensagem, eu acho que num programa educativo é fundamental que as pessoas conhecessem como é que o seu corpo funciona, entendeu? Nós somos feitos de quê, né? Como é que o nosso córtex funciona, o que nos chama atenção, o que não nos chama atenção. Quer dizer, o que os gregos falaram lá atrás, entendeu? Né? Ou seja, com relação a conhecer a si mesmo, com relação a ter efetivamente um investimento bastante intenso e profundo em relação a si próprio, eu acho que é o que há de melhor que essa vida oferece, porque chegamos aqui sem nada e vamos aqui embora também sem absolutamente. Caixão não leva a gaveta, entendeu? Então, pelo menos que a nossa vida, de quem esteja ao nosso lado, seja uma vida agradável, prazerosa, respeitosa, entendeu? Né? Quer dizer, ou seja, que a educação sirva a isso, né? Sirva para que a gente possa entender um pouquinho como é que nós funcionamos, para que a gente possa também estar bem com quem não é como nós, né? Porque é o que a gente aprende hoje em dia, é isso, né? Cada um é um, cada um é singular, e que a gente possa... Eu acho que é só agora nesse final me lembrei disso. Tem um filme belíssimo que eu assim adorei, chamado Italiano para Principiantes. É um filme do selo Dogma, que é um grupo de pessoas que resolveu estudar italiano. Não vou dar um spoiler, enfim, né, quer dizer, do filme, mas... E são pessoas totalmente distintas umas das outras, das formas mais idiosincráticas possíveis. Mas tem uma coisa muito interessante no filme, que é ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Como é que cada um é? Como é que cada um pensa? Como é que cada um acha? Como é que cada um... Enfim, elas estão juntas para estudar italiano, né? Então, acho assim,
O grande ganho, talvez, nessa transição, né, quer dizer, a gente está aí no Covid, né, seja de que a gente possa interiorizar um pouco mais, né, quer dizer, que a gente possa olhar um pouco mais para dentro, né, quer dizer, que a gente possa pensar um pouco mais nos nossos próprios vazios. Quem sabe que daí sai alguma coisa criativa, né, que sai alguma coisa que a gente possa imaginar e dizer, uau, né, jamais pude imaginar que eu ia fazer algo semelhante. Não é? Então, olha, gostei muito da mensagem, gostei muito e estou curioso para assistir o filme. O pessoal gostou bastante aqui da conversa e escreveram várias coisas, depois vocês vão ver. E o Marcos, aqui a gente abre aqui para você dar sua mensagem para a gente, né? E o que você imagina aí para o nosso futuro e para essa importância do aleitamento, essa importância aí dos cuidados maternos também aí que você tanto advoga. Eu acho que tem esse movimento de maior conscientização, de maior encontro, maior conhecimento com você mesmo, com o natural, porque com a conversa, com a compreensão da diversidade, o respeito a essa diversidade, e eu acho que é isso que vai nos salvar e nos proteger desse consumismo que vai matar a vida na Terra, né? Então, há esperança. O Espaço Alexandria agradece a participação de vocês. Passou rapidinho aqui, eu gostei muito. E a gente vai finalizando a conversa de hoje, mandando um grande abraço a todos. E assistam às sextas-feiras as nossas lives aqui no YouTube. Um grande abraço a todos.